Salve, nação tricolor. Muito chateado por mais uma derrota do tricolor, mas hoje eu coloco na conta do Dorival. Por que eu coloco na conta do Dorival? A escalação do time eu não concordei desde o início. 3 zagueiros já é complicado, porque você tem que pôr o time para jogar. Aí você escolhe jogar com 3 zagueiros num jogo difícil como é contra o Grêmio e ainda escolhe as peças erradas para colocar em campo. Porque senão, vejamos, ele colocou Alan Franco, Arboleda e Beraldo. Sendo que a nossa defesa estava bem armada com o Beraldo e o Arboleda. Já começa por aí. Aí ele me coloca o Rai Ramos, que é sem comentários, e me coloca o Alisson de segundo volante, o que também é outra tragédia. Com isso, o São Paulo foi presa fácil para o Grêmio. São Paulo, desde o início, perdeu o meio-campo. São Paulo não tinha meio-campo. Teve momentos no primeiro tempo que o São Paulo não conseguia ultrapassar o meio-campo. Num dos raros momentos que o time armou o contra-ataque, foi o lance do Caio Paulista, que acertou um lindo cruzamento para o Caleri, que se antecipou e fez 1-0. Só que aí você fala, depois do gol ia tranquilizar. Aí que o Grêmio aumentou a pressão depois do gol. Eu marco aqui, eu sempre marco todos os lances. Aos 10 minutos, um vacilo da defesa em lateral, que encontrou o Soares atrás, da linha da defesa, que cruzou e o Rafael interceptou. Vai vendo. Aos 14 saiu o gol do São Paulo, como eu já expliquei. Aos 16, o Vila Sante cruza na cabeça do Soares e o Rafael espalmou. Já começou. Aos 17, outro escanteio. O Kahneman cabeceia e o Rafael faz milagre. Aos 22, o São Paulo conseguiu sair de trás, um chute do Rai Ramos e o goleiro do Grêmio espalma. Aí aos 26, uma lambança da defesa, quase ocasiona um gol do Grêmio. E aos 28, um lance de mais um escanteio, a defesa rebateu mal, virou aquele perereco na frente da área, o jogador do Grêmio bateu e o cabaço do Alan Franco me salta com o bração aberto. Se o juiz é caseiro, como a gente sabe que o Wilton Pereira Sampaio é caseiro, ele nem pestanejou para marcar o pênalti. Nem pestanejou. Pênalti. O Cristaldo bateu, o Rafael quase pegou, mas a bola entrou 1-1. E praticamente 8 minutos depois, sai o segundo gol. Um contra-ataque do Grêmio, a defesa toda desarrumada. O Soares pega a bola de frente para bater pro gol, ele até podia ter batido, mas ele rola na medida pro Reinaldo. O Reinaldo deu um toque na frente e bateu meio sem ângulo. O Rafael teve a infelicidade de aceitar. A bola passou no meio das pernas dele. Só que eu friso nesse lance que o Rai Ramos não acompanhou o Reinaldo e é ele que aparece com a mão na cabeça assim, bem mais atrás. Quer dizer, onde estava o Rai Ramos que não acompanhou o Reinaldo? 2-1. E aí, no primeiro tempo, podia ter virado uns 4 para o Grêmio. Sem exagero. Sem exagero. O São Paulo não viu a cor da bola. Aí no segundo tempo, no intervalo, o Dorival tirou
o Raí Ramos, que nem deveria ter entrado, e o Wellington Rato, para colocar o Natan e o Rodriguinho. Por incrível que pareça, o time melhorou um pouco. O time melhorou um pouco. Só que a dificuldade que esse time tem de acertar o gol, a gente sempre reclama que o time não chuta. Hoje chutou. Mas olha, o jogo foi no estádio do Grêmio, né? Os chutes foram todos por cima, caiu tudo lá no Beira-Rio. Porque a dificuldade que esse time tem de acertar o gol é uma enormidade. Sabe? É uma enormidade. Por isso que eu sempre digo, tá? Eu ainda falei hoje no pré-jogo, na live de pré-jogo que a gente fez, eu e o Xandão. O problema do São Paulo é que ele tem um bom time, que com conjunto se vira. Mas os reservas são muito abaixo, muito abaixo. Na hora que eu der as notas, vocês vão ver o porquê que eu digo. Eu vou analisar jogador a jogador. Primeiro, São Paulo não poderia ter entrado no 3-5-2, porque não tem tempo de treinar, segundo o Dorival, nunca daria certo. Segundo, que o lado direito do São Paulo não funcionou, porque o Alan Franco é um cavalo manco e o Raí Ramos é um cavalo sem pata. Só para vocês terem uma ideia. O lado direito do São Paulo defensivamente não funcionou e ofensivamente também não, porque o Rato também estava mal. Do lado esquerdo, que era a nossa principal jogada, esbarra na questão do Caio Paulista. O Caio Paulista, ele acertou o cruzamento pro Caleri, e eu me arrisco a dizer que foi mais pela colocação do Caleri do que o cruzamento do Caio Paulista. Porque o Caio Paulista, de cada 10 cruzamentos, ele acerta um. Então, eu me arrisco a dizer isso. Perder para o Grêmio não é nenhum absurdo, já que os caras estão invictos lá no Olímpico, não sei há quanto tempo, lá na arena do Grêmio. Força do hábito falar do Olímpico. Mas poderia ter sido um resultado melhor. Tá? No segundo tempo ele ainda colocou o Luciano no lugar do Alisson, que é outro que nem deveria ter entrado, e colocou o Marcos Paulo e o David no lugar do Alan Franco e do Michel Araújo. Mas não funcionou, o time até melhorou, mas não funcionou. Né? São Paulo acabou perdendo, mesmo porque o Grêmio no segundo tempo não jogou nada. Abdicou de atacar, ficou se defendendo e no final terminou 2-1 para o Grêmio. São Paulo pode despencar na tabela, porque o Palmeiras ganhando hoje, ele assume lá a vice-liderança e joga todo mundo para baixo. São Paulo já tinha sido ultrapassado pelo Grêmio, pelo Atlético Paranaense. E aí, vamos terminar essa rodada em quinto ou sexto. Bom, antes de eu dar as notas dos nossos perebas, deixa eu pedir a gentileza. Se inscreva no canal, ative o sininho, nos ajude aí a crescer o canal. O seu like, a sua inscrição é muito importante pra gente, tá bom? Para você que já se inscreveu, meu muito obrigado, de coração, tá bom? Bom, vamos lá. O Rafael, ele foi infeliz no gol, no segundo gol. Mas só não foi mais pelas defesas do próprio Rafael. Então eu vou dar uma nota 7 pro Rafael. Apesar do Piro, foi um frango no segundo gol. Mas a gente tem que dar um crédito. Né? Alan Franco, nota 0. Nota 0. Nota 0. Nem perco meu tempo comentando. Arboleda, melhor zagueiro que nós temos, mas hoje não foi tão bem, então vou dar uma nota 5. Beraldo, totalmente atrapalhado, desatento,
nota 5. O Rai Ramos é outro que eu me recuso a dar nota, 0. Pablo Maia. Pablo Maia, ele tá com um problema sério. Ele chega atrasado em todas as bolas que ele tenta antecipar. E hoje, novamente, não foi bem. Então, vou dar uma nota 5 para o Pablo Maia. O Alisson é outro que nem deveria ter entrado. Ele não marca, ele não chuta, ele não arma, ele não dribla. Afinal, o que o Alisson faz nesse time? Então, nota 0 para o Alisson. O Michel Araújo também ficou o tempo todo sumido. Esse eu vou dar uma nota 1 para ele, porque ele ficou sumido. O Rato é outro também que entrou totalmente desconectado com a realidade. Nota 1 para o Rato. Caio Paulista, para mim, foi um dos melhorzinhos da equipe. Foi ele que armou o contra-ataque e o cruzamento para o Caleri. Vou dar uma nota 7 para o Caio. O Caleri fez o gol, né? Então, nota 7. Para os que entraram, Natan, nota 0. Ele é muito ruim, gente. Ele é muito ruim. O Rodriguinho deu uma nova movimentação no meio campo. Tá? Vou dar uma nota 5, como incentivo. Luciano entrou no mudo e saiu calado. Então, nota 0 para o Luciano hoje também. Marcos Paulo, 0. E o David, vou dar uma nota 1 para o David, que ainda tentou alguma coisa. Dorival hoje eu vou dar uma nota 5. Gente, eu estou criticando o Dorival porque assim, não é porque ele tem acertado que eu vou bater palma sempre. Hoje ele errou, na minha opinião. Sabe? Eu vivo dizendo que o São Paulo não tem elenco. O São Paulo tem time, mas elenco não tem. Mesmo o time é meio complicado, o time do São Paulo. Mas o elenco tem muito jogador que não chega nem a nota 5. O elenco. Então não adianta o Dorival querer fazer essas experiências de mudar meio time ou de querer fazer a experiência de mudar um esquema tático que está dando certo, porque não vai funcionar. Zagueiro a gente tem 2. Arboleda e Beraldo. Lateral direita, por mais que todo mundo fale do Rafinha, é o único que se salva. Pelo menos defensivamente ele dá a segurança. Ele pode não apoiar, mas defensivamente ele dá a segurança. No meio campo você tem que jogar com 2 volantes, porque o meio campo do São Paulo ele não marca ninguém. Jogar com um volante é um erro que o Rogério sempre cometeu. Rogério Ceni. O Dorival não pode entrar nessa armadilha. Porque o nosso meio campo não marca ninguém. Os meias são fracos, mas é o que a gente tem. Rato e Michel Araújo é o que a gente tem. O Nestor não jogou hoje porque ainda está com problema. Ele foi poupado para poder jogar contra o Palmeiras. Que é bem provável que ele nem jogue contra o Tolima. E assim, gente, a gente vai colocando os pezinhos no chão. Eu já estava vendo muito torcedor pensando em título, pensando em coisas maiores. Devagar com o andor que o Santa de barro, torcedor. O São Paulo vai lutar jogo a jogo. Não dá para fazer planos. Eu vivo falando isso. Vivo. Não dá para fazer planos. É jogo a jogo. Temos que ganhar na quarta, acho que é quinta-feira contra o Tolima. E depois temos um jogo importantíssimo em casa, que é contra o Palmeiras. E temos que ganhar, não importa que é o Palmeiras. Temos que ganhar. Não dá mais para se portar como um time pequeno. Sabe? Da mesma forma que tem torcedor que tem a soberba, sabe? Tem torcedor que
Parece que torce pro 15 de Jaú, 15 de Piracicaba, para o Juventus da Moca. Sabe, que fica com medo de adversário. Meu, jogar no Morumbi, independente de quem seja, tem que ganhar. Tem que comer grama para ganhar. Tá? Bem, é isso. É isso. Tô muito chateado porque hoje era um jogo que dava para sair com um bom resultado. Até mesmo um empate. O Grêmio não jogou nada no segundo tempo. Daria para sair com um resultado melhor. Mas a ineficiência do nosso meio-campo, que não consegue municiar os atacantes, é o principal causador dessa derrota. E os nossos atacantes também, porque não conseguem acertar um chute de meia distância no gol. Eu não ficaria tão puto se, ó, vou citar o Rodriguinho. Não, o Rodriguinho chutou na trave. Eu tiro o Rodriguinho. Mas o David, o Luciano. O David chutou acho que 3 vezes. E as 3 vezes mandou pro alto. Sabe? Não consegue chutar no gol? Não dá, né? Não dá. Bom, vou ficando por aqui. Mais uma vez lembrando que esse é o canal Chama Tricolor. Uma chama que arde no peito e jamais vai se apagar. Até a próxima.